Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexões Ribeirão, aqui pela TV+, canal 22 e 522 da NET. E nessa terça-feira nós temos a honra e a alegria de estar recebendo aqui o Dr. Fabrício Martins Pereira, ele que é advogado militante na área do meio ambiente e muito envolvido com a discussão, com a análise, com o acompanhamento dos graves problemas ambientais que atingem a nossa cidade, principalmente o desleixo, o abandono em que estão os nossos parques municipais, né? Olá, doutor Fabrício, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado, professor Lages. É um prazer estar aqui contigo nesse seu programa que tem sido muito assistido pela população ribeirão-pretana. Obrigado, doutor Fabrício. Ô, Fabrício, mas vamos começar assim de questões mais gerais para depois entrarmos mais em questões particulares, né? Ok. Ribeirão Preto, uma cidade, né, tida por um clima assim bastante quente, né? Agora que voltaram as chuvas amenizou um pouco mais, né? Mas ela é tradicionalmente conhecida pelo seu calor, pelas suas altas temperaturas, né? Um céu muito aberto, muito limpo, né? E é evidente que isso traz, às vezes, né, desconforto para muitas pessoas, principalmente na área de saúde, né? E temos o agravame histórico aí, que é a questão das queimadas de cana, né? Que ainda, de certa forma, persistem aí na região, né? Agravando mais essas questões ambientais, né? Mas a gente percebe que uma cidade como Ribeirão, né, tão pujante, tão progressista em alguns aspectos, enfim, uma cidade rica, né, tido aí como uma das grandes metrópoles, né, agora inclusive com a criação da região metropolitana, né? Enfim, uma cidade conhecida no país inteiro, né? A gente percebe a carência de uma política pública ambiental, né? Sim. Doutor Fabrício, na sua visão como advogado militante nessa área, né? É isso mesmo? Quer dizer, falta para Ribeirão uma política pública na área de meio ambiente bem focada, bem discutida com a sociedade, com a participação mais presente por parte do poder público, né? Qual a sua opinião a respeito dessa questão? Certamente falta sim, professor. Ribeirão Preto, como você disse, é uma cidade pujante, uma cidade considerada rica, uma das mais até do Brasil, e ela deveria ter uma atenção maior com relação ao trato do meio ambiente. Como isso viria? Na verdade, inicialmente uma integração maior, né, entre as secretarias, os órgãos do município, no sentido de cada um cuidar da sua parte no que diz as questões do meio ambiente. Porque o meio ambiente parece um bicho de sete cabeças, né? Muitas pessoas analisam o meio ambiente sem entender muito. O meio ambiente nada mais é do que o local onde nós vivemos. Nada mais é do que uma integração, do que uma situação global de convivência. Então veja só, os níveis de administração deveriam estar treinados, deveriam estar cientes de que deve haver uma integração para o trato das questões ambientais. E especificamente dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro da administração com relação à destinação dos recursos para as questões ambientais do município, sim, é que deveria nascer uma política ambiental eficiente e eficaz para o município, coisa que a gente não vê muito. Nós vemos assim, desde os pequenos problemas de Ribeirão Preto, essa falta de gerenciamento do governo municipal. Queimadas de entulhos ou galhos das árvores em terrenos sem licitação. Queimada urbana, como se conhece. E queimados posterior a essa colheita, em local totalmente sem licenciamento para tal. Ou seja, não se pode queimar as coisas no município desta forma. E funcionários da municipalidade ao lado, assistindo às queimas. Porque é óbvio, é considerado entulho e a população põe fogo mesmo. Porque, por questão de volume, por questão de cheiro, por questão de uma série de situações. Muito bem. Com relação, por exemplo, ao lixo urbano, a gente não verifica nem o início de um estabelecimento ou estudos para uma política correta, no sentido de fazer uma coleta seletiva,
do reuso das matérias que Ribeirão Preto enterra em aterros sanitários, que na verdade não deveriam estar sendo tirados dos recursos naturais. E toda essa situação poderia estar gerando empregos, né? Então, assim, nós não verificamos uma atenção como deveria, como Ribeirão Preto efetivamente merece. Citamos aqui o exemplo da falta da lei de política de saneamento básico em Ribeirão Preto. Durante vários governos, né, anteriores, verificou-se que não foi criada a lei, sendo que essa imposição de legislação federal para que os municípios criassem essa política através de uma lei, né, do saneamento básico, do trato das águas de chuvas, do lixo, essa coisa toda, não foi criada em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto chegou a perder muitas verbas federais justamente por não ter esta lei. Foi uma forma que que o legislador federal criou no sentido de impor efetivamente aos municípios que criassem essa política através de lei. E o município que não tinha essa lei não poderia receber as verbas federais. Ribeirão Preto ficou à margem de recursos federais durante muito tempo. Ah, mas a população precisa também colaborar com as questões ambientais, a educação ambiental, a exemplo de países desenvolvidos, onde a gente vê uma melhoria no trato, numa política ambiental. Sim, concordamos, mas a população também precisa ser educada para as questões ambientais. Doutor Fabrício, você colocou muito bem essa questão do envolvimento da população, sim, a respeito da questão ambiental, né? E a educação tem um papel fundamental, né, nesse processo de envolvimento, de compromisso da população com a defesa do meio ambiente. Mas para a definição de políticas públicas, né, é essencial, e a gente percebe, você colocou muito bem também, a cobrança dos órgãos federais, estaduais, de que haja projetos, de que haja os sistemas criados, né, como tem o sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema de meio ambiente, né? Uhum. E dentro desse sistema, a participação da população na discussão e definição dessas políticas públicas, principalmente através de conselhos, né? Sim, sim. E parece que Ribeirão também manca nessa questão de participação popular nessas definições. Sim, a gente verifica especificamente nesse aspecto, professor, a falta justamente de uma política que venha abarcar tudo isso. A gente tem audiências públicas para consulta popular, mas em assuntos pontuais, que interessam ao governo naquele momento. Entendi. Nós não verificamos, por exemplo, Ribeirão Preto deveria ter um conselho de meio ambiente, mas não um cabide de emprego. Pessoas efetivamente compromissadas com as questões ambientais de Ribeirão Preto para promover fóruns de discussão e estabelecer na prática ações com relação à criação dessa política global ambiental para o município. E a partir disso, trazer esses assuntos dos fóruns sintetizados para a discussão com a população. Mas uma agenda, a criação de uma agenda, né? E não como acontece em Ribeirão Preto. Não, Ribeirão Preto discute as questões ambientais. Está discutindo aí discutir o plano diretor em audiências públicas. Não, discute-se legislações isoladas. Quase que para apenas apagar incêndio. Para cumprir uma determinação legal. A lei diz que tem que ter audiência pública, então vamos lá, vamos fazer uma audiência pública. Mas a gente não verifica aprofundamento nos assuntos. A gente não vê o esclarecimento da população. Como nós falamos há pouco, a questão da educação ambiental, ela também deve servir para trazer a população também para esses fóruns de debate, para que se crie uma política efetivamente democrática. Doutor Fabrício, outra questão também, né, que na verdade expressa bem o compromisso do gestor público, sim, com essas diversas políticas, né, é a questão, por exemplo, da secretaria e do orçamento, a dotação orçamentária para essa secretaria, né? Temos uma secretaria de meio ambiente aqui em Ribeirão Preto, uma secretaria municipal, né? Essa secretaria é valorizada, ela tem uma dotação orçamentária condizente com as necessidades do município? Na verdade, não. Nós entendemos que não, né? Nós temos uma secretaria atual na direção de uma pessoa tecnicamente extremamente capacitada, né? O nosso secretário já foi presidente da CETESB, né? Que é o maior órgão ambiental no estado de São Paulo. E a gente verifica, assim, que falta muito recurso ainda.
tanto com relação à questão da dotação orçamentária, quanto a outros tipos de incentivo, né? Há pouco tempo foi debatido na Câmara dos Vereadores a colocação do projeto de lei para a criação do IPTU verde. Pô, IPTU verde, na verdade, essa lei não traz benefício nenhum, ao nosso ver, para o município, porque ela dá desconto no IPTU para que o munícipe, o contribuinte, faça aquilo que ele já deveria estar fazendo. É bem complicado, né? Então, assim, o que a gente verifica que, além da questão da dotação orçamentária, que não é condizente com as necessidades do órgão, da Secretaria de Meio Ambiente, para colocar em prática as políticas públicas, a gente verifica também que não há a criação de incentivos outros. Se eu vou criar uma lei de IPTU verde, eu deveria pensar na criação de uma lei já que pudesse trazer recursos para as questões ambientais, inclusive para a própria Secretaria de Meio Ambiente. Exato. Então pensa-se muito pequeno com relação à questão de uma forma geral sobre os recursos financeiros para o trato do meio ambiente em Ribeirão Preto. E até essa crítica que você coloca ao IPTU verde, né? Eu poderia até dizer o seguinte, que uma política de educação ambiental mais eficiente, mais presente dentro das escolas, dentro da sala de aula, é muito mais prioritária do que um projeto como esse. Certamente. Agora, mas dá para caminhar as duas coisas ao mesmo tempo, professor. Sim. Eu te dou um exemplo. O Comitê de Bacia do Rio Pardo, ele recebe recurso do FEIDRO, que é uma parte dos royalties. Ribeirão Preto nunca apresentou um projeto ali, durante os 10 anos que eu representei a OAB de Ribeirão Preto ali no setor, na sociedade civil, nunca apresentou um projeto de educação ambiental para utilizar recurso que está disponível aqui dentro do município de Ribeirão Preto. Então, na verdade, mas a prefeitura não tem recurso. Não precisa ter, busque recurso. Existe recurso no Brasil de uma forma geral. Existe recurso aqui em Ribeirão Preto, do FEIDRO. A apresentação de projeto de educação ambiental dentro do Comitê de Bacia do Rio Pardo pode trazer o recurso para a implantação de políticas de educação ambiental em Ribeirão Preto. Nós vamos dar um intervalinho, né? Daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui com o Dr. Fabrício. TV Mais, paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Retomando então agora o Ribeirão, Conexões Ribeirão, aqui pela TV Mais, entrevistando nessa terça-feira o Dr. Fabrício Martins Pereira. E o assunto, evidentemente, é a seara dele, né? Ele, como militante aí na área do direito ambiental, tem muita coisa a falar, muita coisa a esclarecer aqui para toda a nossa população. Doutor Fabrício, o Legislativo também tem um papel importante na definição de políticas públicas, na discussão, no debate com a população a respeito dessas questões, né, que atingem mais diretamente a nossa qualidade de vida e atingem mais diretamente o nosso cotidiano, né? A seu ver, como é que tem sido o papel do Legislativo, não só nessa gestão, mas nas últimas gestões municipais? Professor, nas últimas gestões, nós entendemos que foi extremamente fraco. E nós entendemos que, a partir desta, tem surgido iniciativas que, a princípio, são muito interessantes. Parece que nós vamos ter coisas diferentes, porém, ainda está muito fraca. A função principal dos vereadores, da Câmara dos Vereadores, são de fiscalizar, né, e de criar as legislações. Quanto à fiscalização em específico, no trato das questões ambientais, a gente vê muito pouco sendo feito. A gente vê muito pouco sendo feito porque a gente ainda vê os munícipes denunciando diretamente ao Ministério Público. O Ministério Público do Meio Ambiente tem um papel fundamental, óbvio. Os órgãos ambientais, CETESB, têm um papel fundamental na questão do controle da poluição, né, e da proteção do meio ambiente. Mas o município ele deve cuidar das questões específicas do município. E
Os vereadores são exatamente eles quem devem criar as leis, né? Tem lei de iniciativa do Executivo, sim, voltada às questões ambientais, mas o Legislativo é muito mais eficiente na criação de leis. E isso deveria estar sendo feito em Ribeirão Preto e não está, né? Como a gente citou, o IPTU verde é uma lei que, ao nosso ver, é lamentável. Deveria ter tido um estudo muito mais aprofundado dentro da Câmara dos Vereadores para apresentação não somente dessa, mas de outras leis ligadas muito mais eficientes ao meio ambiente. Então a gente verifica que a Câmara nem faz a fiscalização devidamente como deveria, né? A gente vê a Prefeitura recolhendo galhos das árvores, dos cortes e botando fogo em terreno sem licenciamento, e aí a gente pergunta, onde é que estão os vereadores, né? O vereador tem um papel fundamental de subir num palanque, numa inauguração de um parque privado, de uma construtora. Tudo isso é bacana para a população ver que eles estão ligados a essas questões. Mas o vereador também tem que estar ligado às questões da falta de estrutura que existe, né, em parques, etc., nos bairros mais pobres, a fiscalização do que a prefeitura efetivamente está fazendo no trato ambiental de uma forma geral e a criação de leis efetivamente interessantes para o município, que cuidem do meio ambiente. Exato. Doutor Fabrício, vamos entrar agora nessa questão assim, que nos parece ultimamente tem sido uma verdadeira chaga exposta, né, nessa questão ambiental em Ribeirão Preto, que são os nossos parques municipais, né? Ribeirão Preto até dispõe de uma quantidade razoável de parques, né? Sim. Em termos quantitativos, não diria que nós estamos bem, mas estamos caminhando numa boa direção. Mas em termos de qualidade Sim. desses parques, em termos de trato da parte do poder público, da sua preservação, da sua defesa, da sua, enfim, né? E da sua utilização correta pela população, a gente percebe que tem aparecido muitas denúncias, tem tido um debate muito caloroso em torno dessa questão dos parques, né? A seu ver, a Prefeitura está realmente fazendo o dever de casa em relação aos nossos parques municipais? Não está. Não está não, professor. Não está porque, primeiramente, a gente não verifica uma uniformização nos tratos com relação aos parques de Ribeirão Preto. Você visita um parque como o Raia, um parque como o Curupira, o Roberto Jabali, você vai no Parque das Artes, você verifica uma estrutura funcionando. A coisa está bonita, toda funcionando. Agora você vai num parque afastado, próximo às populações mais carentes, e cito até o Tom Jobim, você não verifica o mesmo trato. Então, assim, num parque você está em Ribeirão Preto, no outro parque parece que você está em outra cidade, não parece que você está em Ribeirão Preto. E a população reclama muito disso. O parque deve ser visto como um espaço criado onde efetivamente o verde predomine, né, para que a gente tenha todo aquele benefício da parte verde do parque para o município, como você citou inicialmente a questão do clima, do calor, da baixa umidade relativa do ar em Ribeirão Preto. Então esses parques deveriam estar sendo cuidado mais da arborização dele, da função ambiental e também da função cultural, né? Não se cria nada com relação a parques em Ribeirão Preto. Você tem uma parte verde, uma pista para caminhar, diz que vai colocar Wi-Fi, uns tem, outros não tem, quando tem não funciona bem. Então, assim, infelizmente os parques não estão cuidados, não como deveriam estar cuidados em Ribeirão Preto. E a população reclama, ela reclama principalmente dos mal cuidados. E agora cria-se espaço verde com relação à obrigação imposta a construtoras, e inaugura-se como parque municipal. Ora, é brincadeira com a população. A população sabe exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa. E quando se cria uma situação dessa, ainda fica pior a falta do trato correto aos parques municipais. Doutor Fabrício, vamos pegar um desses parques municipais que me parece aquele mais próximo aí do nosso centro urbano, que a população passa ao lado dele todo dia, né? E durante um bom tempo foi um parque bastante utilizado, frequentado, era uma referência, né? Que é o Parque Maurílio Biagi. Sim. Né? E veja só, né? O que a gente tem de notícias é que sempre está fechado, está sendo depredado, está fechado por questão dos carrapatos, enfim.
qual a situação atual do Maurílio Biagi, doutor Fabrício? O Maurílio Biagi, ultimamente, vem sendo aplicado alguns recursos nele. Mas como você disse, professor, o Maurílio Biagi foi muito judiado pelas administrações anteriores. Culturalmente, no início da montagem dele, ou remontagem, repaginação, houve até ali uma iniciativa para se tirar as obras do Bassano Vaccarini dele. Ou seja, onde estariam essas obras do Bassano Vaccarini? Estátuas, esculturas. Escultura não se remove de um parque quando se faz uma reforma. Exatamente. A escultura é feita para aquele espaço. Para aquela situação. O espaço integra a própria escultura, a própria obra de arte ali, né? Então a gente vê em muitas coisas aqui em Ribeirão Preto, o muro subindo em cima do gato. As coisas se invertem. Ao invés de você cuidar do parque, ao entorno, da bagagem cultural que ele tem, poxa, o Bassano Vaccarini é uma referência de arte em Ribeirão Preto. E foi fazer a repaginação do parque, começaram a remover as esculturas dele. Então veja que é de longa data os problemas com o Maurílio Biagi. Ribeirão Preto, em razão principalmente da cana, o entorno, está com um problema de superpopulação de capivaras. E isso não é um problema de hoje, é um problema que já vem de longa data e os governos não cuidam disso. É óbvio que teríamos problema em Ribeirão Preto, né, principalmente as margens dos rios da cidade, onde as capivaras transitam, com o carrapato estrela que vem da capivara. Então, assim, foi uma ineficiência absoluta fechar o parque por causa do carrapato estrela, né? Tinha que tratar antes do carrapato estrela. Tinha sido visto a problemática toda a partir do momento em que as capivaras começaram a subir os rios em Ribeirão Preto, né? Então, assim, são pequenos detalhes que não fogem do problema do parque, porque a população só vai poder utilizar o parque, né, se ele tiver em ordem para utilizar. Aí deixa acontecer todo esse tipo de coisa. Problema com carrapato, a questão da segurança do parque. Teve um período que a população abandonou o parque porque não tinha segurança. Foi ponto de escolha dos marginais de assaltar pessoas. Você entrava lá com celular e saía sem celular. Então, assim, o município ele tem que dar condições para que as pessoas elas possam ir ao parque de forma tranquila. Você não pode ir no parque pensar se você vai ou não vai ser roubado dentro do parque, né? Então, assim, não é só a questão de cortar grama e de fazer o básico do básico, que é o que acontece aqui em Ribeirão Preto. É uma questão de enxergar o parque como um espaço global, com ganho ambiental, cultural e de bem-estar social. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A qualidade de vida não gera cortando grama e fazendo o básico e recolhendo folhas. Doutor Fabrício, e o Parque Linear da Via Norte? Quer dizer, uma das entradas da cidade, muito badalado, né, naquela época que foi construída ali a ciclovia, né? E hoje parece que a população tem até medo de passar por perto, né? Não há uma política de conservação, não há uma política de segurança que deveria existir ali também. Sim. Né? Como é que está hoje o nosso Parque Linear? A gente pode perceber a diferença entre este parque específico e os daqui da Zona Sul no jornal. Os da Zona Sul, eles vêm sempre citados nas primeiras páginas. E esses outros parques ao redor, eles são citados lá na parte policial. Então aí já está a diferença, professor. Parque abandonado, parque sem segurança, como a gente acabou de dizer. Se o parque não tiver segurança, a população não vai, porque os marginais hoje estão tomando conta da cidade, principalmente em locais onde não tem o policiamento, não há uma polícia ostensiva, uma segurança no local. Então, aqui ele está abandonado por completo. Ele foi bacana no Palanque, quando foi inaugurado, e hoje absolutamente abandonado. E outro parque também de saudosa memória, né? A gente lembra que na sua inauguração, nos seus primeiros anos, a população frequentava, porque era um parque de periferia, um parque bem ali na região, né? De habitações periféricas, vamos dizer assim, de conjuntos habitacionais, né? E isso também tem esse lado social do parque, né? Quer dizer, você está fazendo bem a distinção aí nas páginas de jornais, né? Na questão da segurança, mas isso reflete também
a própria posição diferente, muitas vezes, da gestão pública em relação a um equipamento público que está mais na região central e mais na região periférica, né? Eu estou falando do Parque Tom Jobim, né? Que é um parque, né, bem incrustado numa região da cidade que realmente merece ter um equipamento como aquele. Mas, infelizmente, tudo ao abandono, né? O que o senhor tem de falar ali no Tom Jobim? O Tom Jobim ele é muito bem localizado, ali na Via Norte, onde é uma via de acesso, né, principalmente das pessoas que moram nos bairros mais carentes e trabalham mais aqui próximo ao centro. Então, deveria ser um parque com atenção especial do município, do governo municipal. Porque tanto a comunidade ali ao entorno, como o professor citou, mas também aqueles que estão de passagem, né? As pessoas poderiam estar vindo do trabalho, parando no parque para ter um momento de recreação, até antes de ir de retorno para casa. Então, é um parque que deveria ser estratégico para Ribeirão Preto, deveria estar sendo tão bem cuidado quanto os da Zona Sul, né? Tem a questão de bem-estar social e tem a questão cultural também, né? Nós não temos nenhum parque em Ribeirão Preto, por exemplo, que tenha um pé de café plantado. O município de Ribeirão Preto perdeu totalmente as suas referências, as suas raízes. Eu creio que quando um menino numa escola aprende a cantar o hino de Ribeirão Preto, eu acho que ele fica tentando entender por que é a terra do café. Porque não vê mais café por aqui, né? Imagina se utilizar esses parques para fazer uma plantação de alguns pés de café, para os meninos perguntarem para os pais: pai, o que é aquela árvore ali? Aquele frutinho vermelho bacana ali, o que é aquilo? Isso é um pé de café, meu filho. Seria uma relação da questão ambiental com a questão cultural, histórica de Ribeirão Preto, né? Não só no Tom Jobim, né? Porque aqui na Zona Sul se aprende nas escolas, porque são escolas pagas. Agora, Zona Leste, os lugares mais afastados de Ribeirão Preto, o local mais carente, essa questão cultural deveria ser colocada junto com a questão do bem-estar social. Doutor Fabrício, foi muito bom a sua presença aqui hoje, né? Discutir questões tão prementes aí para a nossa cidade, questão ambiental, dos parques principalmente. Eu só tenho a agradecer a sua presença, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professor, foi um imenso prazer estar aqui contigo, fazer esse bate-papo aqui contigo e trazer um pouco para a população de Ribeirão Preto, né, um pouco mais de informação nas questões de meio ambiente. Muito obrigado. Ok. E assim nós encerramos por hoje o Ribeirão Preto, né, Conexões Ribeirão, e prometendo voltar na próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui na TV+, com outro programa, outra entrevista, que eu tenho certeza vai ser de grande interesse de todos nós. Muito obrigado.